Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 13. O Regresso. Um retorno aguardado. Uma possível reconsideração. As estrelas iluminavam o denso céu negro. Muitos habitantes começavam a fechar as janelas de suas casas. Era tarde, e Gaim havia chegado até Brava Margem. O jovem rapaz estava ansioso para encontrar seu pai. Ele nem imaginava que, por um acaso da vida, sua mãe Ivana e seu irmão Endar não haviam partido para a floresta de Acarã. A família de Galad poderia reunir-se por completo novamente, já que isto pouco ocorria. Assim que pousou seu grifo, próximo do centro do pequeno vilarejo, Gaim correu imediatamente para sua casa, a fim de reencontrar seu pai, Galad. A porta da casa estava entreaberta. No interior do aconchegante recinto, duas vozes familiares conversavam distraidamente. Gaim empurrou a porta de madeira suavemente e pôde ver uma silhueta sentada à frente da lareira, usando vestes azuis, características da competição entre os filhos de Elgar. Era seu pai, Galad, sentado ao lado de seu irmão Endar. Os dois nem perceberam sua chegada. "Pai!" bradou Gaim efusivamente. Galad levantou-se da cadeira e, com a face denotando bastante abatimento e cansaço, saudou o filho mais jovem. "Olá, Gaim", disse Galad brevemente. "Como é bom vê-lo, meu filho." A esposa de Galad adentrou o ambiente em seguida. Então comentou. "Pelos deuses!" exclamou Ivana, surpresa. "Vivemos um momento raro aqui, caros senhores." A admiração por um momento tão trivial era o fato de que os quatro não se encontravam com muita frequência. Endar, o filho mais velho de Galad e Ivana, vivia em Darlos. Ele era pescador e geralmente estava com o primo Elden. Quanto ao jovem Gaim, ele era caçador. Geralmente, Gaim partia para distantes caçadas, o que tornava rara sua permanência em casa. "O que aconteceu, pai?" indagou Gaim abruptamente. "Por que o senhor desistiu da corrida? Eu o aguardava no Templo das Montanhas." "Veja bem, filho", iniciou Galad com dificuldade. "Achei o momento ideal para parar com essa ideia. Você bem sabe, sou péssimo para manejar uma lança ou um arco, e nesse evento de seu avô eram necessárias estas habilidades. Além disso, percebi que o seu avô está mudado. Penso que a senilidade está o afetando." "Como assim? O que aconteceu?" indagou Gaim, confuso. "É lamentável, mas a verdade é que seu avô Elgar está perdendo a sanidade. Os anos de vida estão começando a pesar. Ele está com ideias bastante perturbadoras." Galad fitou Endar, que então, com um aceno, solicitou que o rapaz respondesse às dúvidas do irmão mais novo. "O vô Elgar deseja realizar um duelo entre nossos tios, Gaim", revelou Endar, reprovando a ideia de Elgar. "Tio Ankar foi quem descobriu isso e contou para o pai e para os outros. Com isso, achei mais sensato desistir", complementou Galad, com pesar. Gaim pairou perplexo. Era uma ideia totalmente adversa aos ideais dos 5 povos. Por que um pai colocaria a vida dos filhos em risco para um objetivo tão sem sentido, tão desnecessário? Gaim chocou-se com a revelação de seu irmão.
contudo, ainda não compreendia toda a situação. "E o que você e nossa mãe fazem aqui em Brava Margem, Andar?" perguntou Gaim, curioso. "Vocês não deveriam me encontrar na floresta de Acarã, com as comitivas que partiram de Darlos?" Ivana aproximou-se. Então, após colocar a mão no ombro do filho mais jovem, começou a falar. "Foi inesperado, Gaim. Seu irmão veio até Brava Margem para me buscar. No entanto, tive um pressentimento de que não poderia sair daqui. Era como se os deuses sussurrassem em meu ouvido para que eu não deixasse nossa casa, para que eu estivesse aqui quando seu pai voltasse, atordoado com todos os acontecimentos." Gaim sentou-se em uma cadeira próxima de seu pai, tentando assimilar todas as informações. No entanto, sua compreensão ainda não era plena. Ainda lhe restavam algumas dúvidas, e ele fez questão de saná-las. "Mas como o tio Ankar soube da terceira tarefa antes de todos? Como ele pode ter conhecimento de algo que o vô Elgar guarda somente para si mesmo, nos confins de seus pensamentos?" "Ele ouviu de alguns emissários vindos de Kelkard e Aldaril", respondeu Galad, desapontado. "Segundo eles, os tais itens da competição foram fabricados especialmente para essa ocasião, o duelo na terceira tarefa da competição. E o escudo é uma prova disto." Galad mostrou o escudo ornamentado com a figura de um lobo selvagem ao filho. Gaim apanhou o escudo da mão de seu pai e o observou atentamente. A figura imponente do lobo, em posição de ataque a uma possível presa. O brilho do escudo contrastava, dependendo do movimento, e assim, com o brilho do fogo ardente da lareira, refletido na superfície do protetor de metal, Gaim conseguiu iluminar seus pensamentos. Inspirado, ele poderia expulsar as sombras da mente de seu pai. "Isto é impossível, meu pai", bradou Gaim, lúcido. "Ninguém além do vô Elgar teria conhecimento da terceira tarefa. Começo a pensar que o tio Ankar criou estes fatos para nos confundir. Ele está agindo como a velha serpente do desafio das feras, sorrateiro e ardiloso para alcançar seus objetivos." Gaim devolveu o escudo ao pai. Galad olhou fixamente no escudo. Passou sua mão sobre as runas da língua dos anões e novamente ouviu o significado delas em sua mente. Guiado pela determinação e inteligência do lobo selvagem. "Sim!" bradou Galad, empolgado. "Você tem razão, Gaim. Como pude estar cego diante dos fatos? Amada Ivana, o que você ouviu foi realmente um sussurro dos deuses. É realmente uma dádiva ter uma família tão especial. Meu filho Gaim, você conseguiu abrir os olhos de seu pai. A chave de tudo são os escudos." O filho mais sábio de Elgar parecia ter recobrado sua calma e sagacidade. Endar e Ivana entreolharam-se com dúvida, enquanto Gaim compreendia exatamente o que acontecia com o pai. Suas últimas palavras pareciam ter retirado seu pai de um poço de angústias, incertezas e tristeza. Galad era sábio o suficiente para entender os fatos. Contudo, não percebeu antes por estar abatido e desencorajado após sua desistência da competição. Ankar tem, desde o princípio, se comportado como a serpente, disse Galad, com sua voz carregada de indignação. Primeiro nos deixou para trás no ataque das bestas, no caminho para Darlos. Mais tarde, mentiu para nosso pai acerca do ocorrido.
As inscrições nos escudos possuem relação verdadeira com seus portadores. É incrível. E, ao mesmo tempo, é uma lástima. Lamento não ter percebido antes. Eu poderia ter sido mais determinado como um lobo selvagem. Felizmente, Egnaron, Artongel e Artongil não se abateram com as calúnias de Ankar. Felizmente, embora tarde, consegui abrir meus olhos para a realidade à nossa volta. Ankar é o principal responsável por minhas dúvidas e anseios. Fico feliz em poder ajudá-lo, meu pai. E rompeu Gaim, satisfeito. Afinal, havia um porquê de minha vinda até aqui. Pensei que seria para confortá-lo da desistência na competição, mas parece que foi para lhe ajudar a perceber os fatos. Parece que era para ter sido assim, irmão. Interveio Endar, calmo. Nossa mãe e eu estávamos aqui para esperar e acalmar nosso pai, enquanto você veio para torná-lo lúcido novamente. Percebem o poder de uma família unida? Emendou Ivana, alegre. A união de uma família consegue tornar o agitado em calmo, o triste em feliz, disse Endar. O confuso em lúcido, complementou Gaim. Uma família reunida era capaz de tudo. Pelo menos Galad estava bastante confiante nesta premissa. Não fosse o incomum reencontro de sua família, ele poderia estar perdido em devaneios e confusões acerca das palavras proferidas por Ankar. Galad sentia que era um momento para agir. Ele sentia que deveria impedir seu irmão mais velho de continuar semeando discórdia entre as pessoas. Ele percebera o irmão mudado. Talvez Galad devesse estar preparado para intervir nas ações do irmão mais velho. Galad parecia decidido. Este é um bom momento para retornar às minhas antigas atividades. Talvez por ação do destino, embora ninguém mais avistasse o andarilho maltrapilho há algum tempo, ou por algum acaso das convergências mágicas do mundo, mas, inesperadamente, naquele instante, alguém bateu à porta da casa de Galad. Os golpes na madeira eram seguidos e frequentes, e não pareciam batidas da mão de uma pessoa, mas sim de algum objeto, pois o som era mais seco e intenso. Endar abriu a porta lentamente. Logo, um rosto familiar tornou-se evidente, sob um capuz cinzento e velho. O indivíduo vestia um longo manto e carregava um pontiagudo cajado de madeira, o qual ele havia utilizado para bater na porta. Cheguei em boa hora, Endar. Mas é claro, mestre Galdor, respondeu o primogênito de Galad. Não existe uma hora para receber um importante amigo. Endar observou com surpresa a chegada do mago àquela hora da noite. Perdoe-me o horário, murmurou Galdor, sereno. Sei que é tarde, mas como vi movimentação na casa, percebi que ainda não estavam dormindo. Galad admirou-se com a visita do mago. Ele jamais poderia imaginar a vinda de Galdor em um momento tão oportuno. E por falar em oportunismo, Ivana tratou de intervir de forma bastante apropriada. Não poderia ser um horário tão favorável, mestre Galdor. Galad acabou de dizer que voltará às antigas atividades. Excelente! Fico feliz em ouvir isso, bradou Galdor, contente. No entanto, antes de qualquer coisa, preciso atualizá-los de toda a situação decorrente na floresta de Acarã. O velho mago tratou de deixar a família de Galad a par de todos os fatos acontecidos no leste.
Não bastasse a vinda de Galdor, as notícias trazidas pelo mago eram bastante surpreendentes. Galad jamais pudera imaginar que o pai desistiria de suas convicções e ideias. Mas qual o motivo para o vovô ter mudado de ideia, mestre Galdor? Indagou Gaim, curioso e confuso. Por inúmeros fatores, jovem Gaim, respondeu o mago, hesitante. O importante é que será melhor para todos assim, sem competição, sem confusão. Não há necessidade de seus tios continuarem com esta tolice. Seu avô Elgar percebeu que cometeu erros e tratou de corrigi-los o mais rápido que pôde. A ordem foi restabelecida. Ao leste, na floresta de Acarã, Elgar e Ankar trocaram olhares determinados um para o outro. Cada um aguardava o impulso do outro para o início da conversa. Contudo, nenhum demonstrava ímpeto para proferir qualquer palavra. O silêncio entre os dois estava carregado de tensão. O único som audível era o estalar do fogo nas poucas tochas espalhadas no local que ofereciam iluminação. Cansado de esperar por qualquer desculpa de Ankar, Elgar foi direto e indagou o primogênito sobre o ocorrido a Galad. Então, Ankar, o que foi que você disse para Galad desistir da competição? O primogênito permaneceu calado. A pergunta de seu pai o deixou bastante incomodado. Ankar sentia-se revoltado consigo mesmo sobre seus últimos atos. No entanto, àquela altura, o primogênito não conseguia mais discernir o certo do errado, nem a ordem em relação ao caos. Ankar era consumido por uma força obscura, uma vontade maior que ele mesmo. Algo adormecido que desejava acordar. Somente disse a verdade a Galad, meu pai, respondeu Ankar, cabisbaixo e perturbado. Que verdade, Ankar? Irrompeu Elgar, tomado de revolta. Há a crença de muitas verdades por aí, livres pelo mundo. Contudo, nem todas são autênticas. Repita uma mentira várias vezes e ela ganhará a força de uma verdade. O que está acontecendo com você, meu filho? O tom de Elgar transmitia piedade. Não está acontecendo nada, pai, disse Ankar, sereno. Sou o mesmo de sempre. Elgar tentou ter compaixão do filho. Contudo, o velho homem sentia que seu filho estava diferente. As intenções de Ankar tornaram-se imprecisas. Além disso, as mentiras relatadas durante a primeira tarefa da competição foram detestáveis. O líder dos humanos não conseguia conceber a hipótese de ter um filho desalinhado de seus conceitos e ideais. Se você é o mesmo de sempre, disse Elgar, aparentando mais calma. Diga-me, que palavras você usou com Galad que o fizeram desistir da competição? Eu somente revelei a Galad a verdade sobre a terceira tarefa, respondeu Ankar, firme. O duelo entre seus filhos, como o senhor planejou. O primogênito estava ciente de que as palavras transmitidas por Tiarad e Dungorf em Darlos eram verdadeiras. Duelo? Resmungou o senhor dos humanos, descrente. Do que você está falando? A terceira tarefa não teria nenhum duelo entre meus filhos. Mas que ideia descabida! De quem você ouviu isso? Após as últimas palavras do pai, Ankar acometeu-se de dúvidas. Se não aconteceria um duelo, para que serviriam os itens entregues por Elgar ao final de cada tarefa da competição? Assim,
Os rumores provindos de seus seguidores provaram-se boatos sem fundamento. O primogênito sentiu um misto de constrangimento e irritação. Ouvi rumores entre alguns emissários de Aldaril e Kelcard. É lamentável, iniciou Ankar em tom dissimulado. Justamente agora que começava a me acostumar com a ideia de lutar contra meus irmãos. Não consigo entender, Ankar, bradou Elgar, revoltado. Como pode ter pensado numa loucura dessas? Eu jamais colocaria meus filhos um contra os outros, embora, ultimamente, isso esteja acontecendo sem minha ajuda. Durante sua última conversa, no vilarejo de Darlos, Ankar usou um encantamento em seu pai, para que suas argumentações soassem convincentes aos ouvidos dele. O encantamento era como uma hipnose. No entanto, a pessoa permanecia consciente de todos os fatos à sua volta. Com o passar do tempo, a magia foi perdendo seu efeito, e Ankar percebeu que o pai não se convencia de suas palavras como antes. Por isso, o primogênito decidiu agir. E quanto ao senhor, meu pai, iniciou o ardiloso filho de Elgar. Qual é a verdade por trás das suas ações? Qual o motivo da competição? Qual o problema de seu primeiro filho em relação aos primogênitos dos líderes dos elfos e anões? Elgar pairou confuso com as palavras do filho. Sua feição, antes rude, alterou-se para um misto de dúvida e receio. Sua face logo ficou pálida, e então, na tentativa de manter-se sereno aos olhos do filho, o líder dos humanos começou a caminhar lentamente pelo local. Desculpe, Ankar, disse Elgar, hesitante. Não compreendi suas dúvidas. Os filhos de Nalin e Nevitilion não têm relação nenhuma com nossa conversa. O ponto central de nossa conversa aqui é você e seus últimos atos. O Senhor dos Humanos demonstrou-se bastante hesitante. Ankar riu com desprezo, enquanto fitava a escuridão da floresta. Eu sou o ponto central? Irrompeu Ankar, em tom exaltado. Sinceramente, não sei o que passa em sua cabeça, pai. Mas por que o senhor não percebeu isso antes de me colocar em uma infame disputa com meus irmãos? Essa maldita sensação me consumindo? Essa sua indecisão sem fim? Meus esforços até aqui foram todos em vão com a competição acabada. Ankar, revoltado e irritado, voltou-se de frente para o pai. Elgar ficou assustado, pois jamais presenciou Ankar tão exasperado em toda a sua vida. O Senhor dos Humanos lembrou-se vagamente de conversas que tivera com Zaros, o detentor do Nosgórion, e de todos os textos proféticos surgidos no pergaminho divino. Lembrou-se de sua conversa com Galdor e seu insistente pedido pelo fim da competição. Inúmeras lembranças dominaram a mente do Senhor dos Humanos, seus anseios e dúvidas, e a principal das inscrições descritas no Nosgórion, responsável por guiar suas últimas decisões. Um texto chamado O Primeiro dos Primeiros ressonou em seus pensamentos diversas vezes. Elgar temeu pelo comportamento do filho. Estariam as temidas profecias se concretizando? Estaria seu primogênito tornando-se uma decepção? Acalme-se, Ankar, bradou Elgar, oscilante, colocando as mãos no ombro do filho. Meça suas palavras para com seu pai. Não há motivo para tanta revolta e rancor. A competição está acabada, porque jamais deveria ter sido iniciada. Não é mais necessário confrontar seus irmãos. A essência daquele evento está perdida. Não sei se vocês não compreenderam ou fui eu que não me fiz entender. Infelizmente. A incoerência do pai quanto aos fatos
deixava Ankar cada vez mais irritado. O filho mais velho do Senhor dos Humanos sabia que a única forma de conseguir algum destaque dentre seus irmãos seria vencer a terceira tarefa. Contudo, sem competição para competir, sua causa e seus planos eram inúteis. No entanto, ainda restava algo a fazer. Então, meu pai, disse Ankar, mais calmo, aproximando seu rosto da face do pai. Por que o senhor não continua com a competição e a terceira tarefa? O Senhor dos Humanos soltou suas mãos do ombro do filho e afastou-se. Alterou sua feição séria e fechada para a dúvida. O que Ankar estava tentando ao questioná-lo a continuação de seu evento? Elgar permaneceu algum período em silêncio, a fim de escolher a melhor explicação para o filho. Como eu te disse, eu não deveria tê-la começado, iniciou o líder dos humanos, zeloso. Estava em dúvidas em como proceder, e então, atordoado, acabei trazendo esta confusão a nós. Assim, da mesma forma que a criei, com indagações e anseios, a terminei, para que tudo volte ao normal. Se bem que normalidade estava meio longe de ocorrer. Lobos mortos haviam sido trazidos de volta à vida. O estado de normalidade já havia desaparecido há algum tempo. Ankar pareceu admitir a atitude evasiva do pai. Mas o primogênito esperava por subterfúgios de seu progenitor, para que ele não insistisse no assunto. Então, o primogênito voltou a questionar Elgar em um tom mais persuasivo. Mas por que o senhor não continua com a competição e a terceira tarefa, meu pai? Sinceramente, foi uma grandiosa ideia a sua em criar algo tão desafiador. O misterioso mago tentava envolver seu pai com suas palavras cheias de magia. Não, Ankar, disse Elgar, calmo. Não posso continuar. Prometi a mim mesmo que poria um fim a esta desordem. Não insista. Ankar ignorou. Ele insistiu. Estava determinado a convencer o pai de continuar a competição para que ele pudesse vencer a última tarefa e alcançasse os irmãos na disputa pela sucessão. O primogênito de Elgar pôs mais magia em suas palavras, e os sons que saíram de sua boca pareciam o sibilar de uma venenosa serpente. O senhor precisa continuar, meu pai, iniciou Ankar, ardiloso. Todos esperavam pela terceira tarefa. O líder dos humanos não pode desapontá-los. Se o senhor não faz por si mesmo, faça por mim, já que sou o mais prejudicado por ter sido preterido. As chamas das tochas dançavam freneticamente com a leve brisa que começou a soprar. Neste momento, Ankar espantou-se com a chegada de alguém. Os passos, pesados, aproximaram-se lentamente. O que estão fazendo? Indagou o dono dos densos passos. Vocês estavam demorando. Resolvi vir conferir se estava tudo bem. Ankar, preocupado, afastou-se do pai rapidamente. Oh, Egnaron, disse Elgar, calmamente. Já estávamos voltando para o acampamento. Nossa conversa aqui está terminada. Vamos, Ankar, ao descanso. Amanhã será um longo dia, pois temos muito a resolver. Ankar acenou com a cabeça para o pai, ainda sem saber se suas palavras o persuadiram ou não. Sim, pai, disse o primogênito. Vamos. Amanhã será um longo dia. Os dois seguiram em direção do acampamento, iluminados pelas tochas de fogo que ardiam insistentemente. Grande Urso foi logo depois,
desconfiado do comportamento do irmão mais velho. Para ele, a grande tranquilidade de Ankar merecia respectiva atenção. Quanto a Ankar, este se consumia em questionamentos. Teria ele conseguido convencer o pai a continuar com a competição? Somente no dia seguinte ele descobriria. Em Brava Margem, na casa de Galad, o anfitrião conversava a sós com seu visitante. O mago Galdor e o filho de Elgar discutiam sobre como procederiam nos próximos dias. Ah, Galad, quase ia me esquecendo, disse o velho mago, retirando o arco élfico que estava preso a seu ombro por sua esticada corda. Creio que isto é seu. O mago entregou a Galad o arco referente à segunda etapa da tarefa, a qual ele desistira. Galad dirigiu-se ao mago lentamente. Obrigado, mestre Galdor, respondeu o sábio homem, segurando o grande arco. É mesmo um belíssimo arco. Galad deslizou sua mão direita na madeira trabalhada do arco. É uma pena, já que ele ficará inutilizável. Mas será por uma boa causa, mestre Galdor. Galad afastou-se do mago e dirigiu-se para o canto do aposento. Havia uma mesa de madeira recostada na parede do recinto. Em cima da mesa, uma espécie de suporte segurava um longo objeto. Com o grandioso arco élfico nas mãos, o filho de Elgar aproximou-se da mesa e observou atentamente o objeto sustentado pelo suporte. Está na hora de meu antigo cajado ser retirado de seu repouso, disse Galad, apanhando o bastão do suporte de madeira e colocando o arco no lugar. Está na hora de eu recobrar minha capacidade de concentração de antigamente. Concluirei minhas lições de magia. É uma grande satisfação presenciar seu retorno aos estudos mágicos, irrompeu Galdor, satisfeito. Mas primeiro, vamos até a floresta de Acarã, nos encontrar com seu pai e os outros. Prometi a ele que o levaria de volta. O sábio e velho mago estava visivelmente alegre por ter o mais especial discípulo da Academia Mágica a seu lado novamente. Certo, mestre Galdor, respondeu o aprendiz de magia, antes de bater com a extremidade do cajado no solo. Partiremos amanhã, pela aurora. Fim do capítulo 13.